paz do Senhor, graças a Deus, mais uma oportunidade que Ele me concede e mais uma vez está postando um comentário das nossas lições da CPAD, dessa feita a lição de número 10. É uma lição muito importante, essa lição que nós estamos trabalhando aí desse terceiro trimestre da CPAD, e a lição de hoje ela tem como título A Última Defesa de Jó. Essa é uma lição muito importante mesmo, porque nessa lição nós teremos aqui Jó fazendo a sua defesa, a defesa da sua inocência, depois de um longo discurso, debate com os seus amigos que o acusava de pecado, o acusava de iniquidade. Nós vimos Jó finalmente na lição passada exaltando a sabedoria de Deus, e agora Jó ele está apresentando uma defesa da sua inocência. É muito importante essa lição. A lição aqui na leitura bíblica em classe está apresentando fragmentos do capítulo 29, capítulo 30 e o capítulo 31 do livro de Jó, mas eu achei tão importante esta lição, na verdade eu fiz questão de ler aí os três capítulos, todo o capítulo 29, o capítulo 30 e o capítulo 31, e eu pretendo aqui meditar nesses três capítulos, porque de fato são capítulos que nos trazem informações assim importantíssimas quanto o que Jó estava passando, o ato de Jó estar rememorando, voltando ao passado, lembrando de como ele foi justo, de como ele agia no passado e a situação em que ele se encontra no momento. Portanto, te convido para estar conosco em mais essa lição. Não sei quanto tempo nós vamos gastar aqui nessa lição, estou começando agora, mas certamente Deus terá algo para o meu coração, para o teu coração, algo que venha nos inspirar aí dentro da história de Jó aí na sua defesa, essa última defesa do livro de Jó. O texto áureo da lição é um fragmento aí, um verso de um texto, de um contexto maior que nós estaremos vendo aí na leitura bíblica em classe. Aí está em Jó 31, verso 4. O texto áureo que diz: Ou não vê ele os meus caminhos e não conta todos os meus passos? É um questionamento de Jó na sua defesa. A verdade prática temos o seguinte: ao olhar retrospectivamente para o passado, lembre o quanto Deus trabalhou nele. Eu acho muito interessante isso aqui, porque é necessário que nós olhemos para o passado e, como diz a música sacra, que nós venhamos a contar quantas bênçãos nós temos recebido da divina mão, e nós haveremos de ficar surpreso ao constatar o quanto Deus já fez por nós. Então isso é o que eu acho muito interessante, essa verdade prática, que diz exatamente que ao olharmos retrospectivamente para o passado, nós devemos lembrar do quanto Deus trabalhou nele. E é importante porque Jó ele estava agora numa situação que ele voltava para o passado, ele percebia que Deus o havia abandonado, esse Deus que esteve presente na sua vida no passado, esse Deus que havia dado tudo quanto ele possuía, que a sua mão estava sobre ele. E ele começa então a trazer à memória esse passado de quando Deus o abençoava, de quando Deus estava com ele. E agora ele está diante de uma situação na qual ele está vivenciando, ele percebe que Deus havia se afastado dele. Então eu convido você, assim, de uma maneira, um coração muito aberto, nós meditarmos nessa lição, nesses textos. Aqui a leitura bíblica em classe, como eu falei, está no livro de Jó, capítulo 29, verso 1 ao 5. Depois do capítulo 30, o verso 1 ao verso 5. Na verdade, aqui o comentarista ele juntou 5 versículos, aí que uma amostra de cada capítulo, do capítulo 29, do capítulo 30 e do capítulo 31. Então eu convido você para, se você tem uma Bíblia aí, você abrir sua Bíblia no livro de Jó, no capítulo 29, e nesse momento eu estarei fazendo uma reflexão, não vou dizer que será breve, tentarei ser breve, porque de fato serão 3 capítulos e pode ser que o vídeo ele fique muito extenso, não sei, mas eu vou procurar ser sucinto, se isso é possível,
na leitura aqui desses 3 capítulos. Então o capítulo 29 aí do livro de Jó, ele tem como epígrafe aqui na minha Bíblia uma descrição de sua vida. Da vida de quem? Da vida de Jó, seria a epígrafe desse capítulo. Bem, então aí o capítulo 29, o primeiro verso, nos coloca o seguinte: prosseguiu Jó no seu discurso e disse. Então aqui Jó discursando, ele vai, a ideia aqui quando o texto apresenta que ele prossegue no discurso, nos remete ao capítulo anterior, quando Jó ele faz um discurso sobre a sabedoria, que é o que nós vimos na lição passada. E aqui o capítulo 29 é Jó prosseguindo no seu discurso. No primeiro momento, no capítulo 28, ele exalta, ele menciona a sabedoria humana, na técnica em busca de ouro, nas minas em busca de ouro, e coloca a sabedoria divina, a sabedoria de Deus, que ela está bem acima, que o homem não consegue alcançá-la por meios materiais, porque ela é um tesouro que está no próprio Deus, e o próprio Deus, de fato, é essa sabedoria. Depois de enaltecer a sabedoria divina, da qual Jó estava sendo acusado de não reconhecê-la, e então ele exalta essa sabedoria. Era uma das questões que os amigos de Jó levantavam, era que ele não admitia, ele não reconhecia a sabedoria divina. Portanto, Jó aí no capítulo 28, ele vai exaltar a sabedoria divina. E agora no capítulo 29, ele vai continuar o seu discurso. De fato, o discurso de Jó aí, essa é uma descrição da sua vida. Ela vai continuar aí no capítulo 29, no capítulo 30, no capítulo 31, que é, no caso, essa parte final da descrição da vida de Jó, de como ele era antes, do que ele estava, a situação em que ele se encontra, que é a sua defesa, que vai ocupar exatamente esses 3 capítulos, aí o 29, o 30 e o 31, e aí então encerra o discurso de Jó, encerra as palavras de Jó aí perante os seus amigos, aí os seus 3 primeiros amigos, 3 amigos. Então o que nós temos aí, o verso 29, retomando, diz o seguinte: prosseguiu Jó no seu discurso e disse, verso 2: a quem me dera ser como fui nos meses passados, como nos dias em que Deus me guardava. Aqui ele está lembrando o passado, ele se vê agora numa situação onde ele perdeu tudo. Perdeu os bens, perdeu os filhos, perdeu a saúde, está sendo acusado pelos seus amigos. E agora ele diz, a quem me dera ser como fui nos meses passados, como nos dias em que Deus me guardava. Ou seja, tive uma vida boa, a quem me dera voltar àquele tempo no qual, e aí eu faço essa observação, Deus me guardava. Se Jó ele remete aqui à ideia de que Deus o guardava nesses tempos passados, é porque ele percebe agora que Deus o abandonou. Ele percebe que está sozinho, que ele não conta mais com a proteção divina, é o que nós podemos entender. Pois Deus me guardava. Verso 3. Quando Deus fazia resplandecer a sua lâmpada sobre a minha cabeça, a lâmpada aqui da ideia da direção, quando Deus o conduzia, o direcionava, Deus estava à frente do seu caminho, podemos dizer assim, abrindo os caminhos, dirigindo-o, na verdade. Quando fazia resplandecer a sua lâmpada sobre a minha cabeça, ou seja, a ideia da prosperidade de Deus na sua vida, quando fazia resplandecer a sua lâmpada sobre a minha cabeça, quando eu, guiado por sua luz, pela luz divina, caminhava pelas trevas. Então, em meio às trevas, ele se sentia direcionado pela luz divina. Como fui nos dias do meu vigor, quando a amizade de Deus estava sobre a minha tenda. Ou seja, quando ele diz aqui dos dias do seu vigor, ele fala dos dias da sua juventude, dos dias também da sua madureza, porém, ele fala de momentos quando ele gozava da amizade de Deus. Quando ele diz aqui, a amizade de Deus estava sobre a minha tenda. Ou seja, eu tinha a bênção de Deus, Deus era o meu amigo, Deus era o meu parceiro na nossa linguagem, e ele andava comigo. Então Jó ele começa a relembrar desses momentos, quando de fato a bênção de Deus, Deus era o seu amigo, e a bênção de Deus, a amizade de Deus, estava sobre a minha tenda. A ideia aqui de estar sobre a tenda
é que a amizade de Deus, o cuidado de Deus estava sobre a sua casa, sobre ele, sobre sua esposa, seus filhos, seus servos, seus bens. Essa é a ideia que nós podemos aqui depreender do texto. Quando Todo-Poderoso ainda estava comigo, ou seja, quando Deus ainda estava comigo, mostrando que agora ele se sentia abandonado por Deus. Essa é a queixa de Jó. Quando Todo-Poderoso ainda estava comigo e os meus filhos em redor de mim. Ou seja, eu ainda tinha a companhia de Deus, eu tinha os meus filhos à minha volta, agora eu nem tenho Deus, nem tenho os meus filhos, eu perdi tudo. É isso que Jó está colocando. Verso 6, quando eu lavava os meus pés em leite, a ideia aqui de lavar os pés com leite, é claro aqui, e aí a sequência do texto, e da rocha me corriam ribeiros de azeite. São figuras de linguagem, e aqui a ideia do ribeiro de azeite é uma hipérbole, que é essa ideia de um exagero. Era tanto a bênção que ele tinha aí representado no leite e no azeite, que ele fala de um ribeiro de azeite, que corria, no caso, da rocha, corria ribeiro de azeite. Isso é uma linguagem metafórica, é uma linguagem, aí, no caso, uma linguagem figurada, que toda figura de linguagem acaba, em certo sentido, sendo uma metáfora, mas aqui, sendo mais especificamente aqui, é uma hipérbole, que é essa figura do exagero, para poder, algo é tão grande, algo é tão acentuado, que você quer transmitir isso através da palavra, aí você usa uma figura de linguagem, no caso aqui é hipérbole. Então ele fala, quando eu lavava os pés no leite, falando que essa é uma representação da abundância do seu gado, do que ele tinha, a ideia aqui do leite, lavava os pés no leite, da rocha corria um ribeiro de azeite. Quando eu saía à porta da cidade e na praça me era dado sentar-me. Aqui mostra que Jó, ali na cidade onde ele morava, dentro daquele contexto histórico, a ideia dele sair para a porta da cidade é que ele tinha essa função, ele tinha também esse destaque social de poder estar à porta da cidade julgando as causas, julgando as pessoas, uma espécie de um juiz. Essa é uma ideia que nós podemos depreender do texto. Então ele começa a dizer exatamente como era o seu passado. Ele saía para a porta da cidade e na praça era dado a ele um lugar para assentar. E aí o verso 8, que essa imagem, lembrando que aqui nós temos aqui uma poesia, o livro de Jó, é uma poesia retratando aqui a vida e o sofrimento de Jó. Então Jó, ele começa no verso 8 dizendo, os moços me viam onde? Sentado ali na praça, os moços me viam e se retiravam, ou seja, a ideia aqui do ver e se retirar dentro desse contexto histórico é a ideia do respeito. Hoje nós vivemos numa sociedade onde quase não se percebe isto, essa questão do cuidado, do respeito do mais novo com o mais velho, a questão de honra, de poder, por exemplo, passar na frente de um idoso, de poder conversar na frente de um idoso, tudo isso dentro desse contexto histórico e não muito distante, se preservava dentro da cultura. Quando os mais velhos estavam falando, o jovem deveria ficar quieto, deveria pedir permissão para entrar, para sair, para se levantar, etc. Então o que Jó está tratando aqui é exatamente desse contexto histórico, no qual ele, como um juiz, como alguém de respeito, alguém ali muito importante, os moços, ao me verem, como ele está dizendo, os moços me viam e se retiravam. Os idosos se levantavam e se punham em pé, ou seja, mostrando a importância que Jó ocupava naquela sociedade, que não apenas os novos, até mesmo os idosos, respeitavam a Jó e quando o viam, se levantavam e se punham de pé em sinal de reverência. Quando viam que Jó estava aproximando, ou quando, num caso, em algum ambiente, eles tivessem que Jó entrasse, eles se levantavam, até mesmo os idosos se levantavam e ficavam de pé em sinal de reverência, de respeito à pessoa de Jó. Jó está, então, trazendo à memória essa vida sua no passado. Os príncipes reprimiam as suas palavras. Aqui fala dos príncipes, daqueles que tinham uma certa proeminência de governar, de dirigir os destinos públicos. Diz que os príncipes, eles reprimiam as suas palavras, ou seja, eles mediam as palavras, eles guardavam, selecionavam as palavras
para poder falar diante de Jó, até mesmo se calavam diante de Jó e da sua sabedoria. Então, teus príncipes, eles reprimiam as suas palavras e punham a mão sobre a boca, para não falar besteira, para não conversarem, dada a importância que Jó representava naquela cidade. Verso 10. A voz dos nobres emudecia. Então, até que era nobre, ficava mudo diante de Jó, porque ele era um muito sábio, muito importante. A voz dos nobres emudecia e a sua língua se apegava ao paladar. Ouvindo-me algum ouvido, esse me chamava de feliz. Então, alguém ouvindo Jó, a sabedoria que Jó tinha, o chamava de feliz. Vendo em mim algum olho, dava testemunho de mim, de ser uma pessoa próxima, uma pessoa bem-aventurada, de fato, ser uma pessoa sobre a vida da qual a bênção, a prosperidade se fazia notório. Aí o verso 12, Porque Jó tinha todo esse reconhecimento aqui dos jovens, no caso dos idosos, dos príncipes. Por quê? Era porque simplesmente ele impunha esse respeito para que as pessoas o respeitassem, porque ele era rico, porque ele tinha dinheiro? Não. Ele vai mostrar aqui exatamente que ele conquistava esse respeito por parte dessas pessoas, porque ele conquistava esse respeito por quem ele era, não pelo que ele tinha, mas por quem ele era. Ele vai dizer o que ele era, como ele se comportava. Porque eu, verso 12, porque eu livrava os pobres que clamavam. Então, isso fazia parte do caráter de Jó. A questão da justiça, a questão do amor, de ser misericordioso, quando ele diz assim, porque eu livrava os pobres que clamavam, e também o órfão que não tinha em quem o socorresse. Me faz lembrar que a Bíblia fala sobre a verdadeira religião, que é exatamente visitar, cuidar do pobre, do órfão, da viúva, e se mantém contaminado do pecado. Então Jó, de fato, aqui, mesmo num contexto tão, vamos dizer assim, distante, anos-luz atrás do que Jesus fala da verdadeira religião, Jó aqui já praticava a verdadeira religião. Quando ele diz, porque eu livrava os pobres que clamavam, e também o órfão que não tinha quem o socorresse. Muito interessante isso aqui. Aí o verso 13. A bênção do que estava a perecer vinha sobre mim, ou seja, aquele que estava a perecer, ele era abençoado através da minha vida. Eu fazia rejubilar-se o coração da viúva, a viúva que tinha o coração tomado pela tristeza, pela perda, no caso, do seu marido, por estar agora desamparado, o seu coração voltava a alegrar porque Jó ajudava a viúva. É o que ele está colocando. Verso 14, eu me encobria de justiça e esta me servia de veste. Ou seja, eu me encobria de justiça, a justiça era a minha veste, eu tinha uma vida correta, com o manto e turbante. Como um manto e turbante era a minha equidade, ou seja, a minha justiça, a minha equidade era como um manto, era como um turbante, era como um veste. Eu me vestia. O meu ornamento era a justiça. É claro que falando de manto, turbante, aqui é tudo no sentido metafórico, essas peças, mas para mostrar que como no caso as vestes, o turbante, tinha uma marca, vamos dizer assim, social dentro daquela cultura, o tipo de veste, o turbante, etc. E tudo aquilo ali que eram peças de distinção social, eram peças que em termos de moral, em termos de justiça, de dignidade, distinguia Jó dos demais cidadãos. Por isso ele era tão querido e tão respeitado naquela sociedade. Verso 15, eu me fazia de olhos para os cegos. Então ele era como que luz para o cego, direção para os cegos. Aqui pode-se entender cego no sentido de alguém cego de fato, que precisava de uma direção, e ele era como o olho, ajuda para o cego, como no sentido de alguém que não enxergava, e ele era luz no sentido de dar um conselho, de guiar. Então ele era luz para os cegos e pés para o coxo. É o que ele era dentro daquele contexto. 16. Dos necessitados ele era o pai. Dos necessitados eu era pai.
e até as causas dos desconhecidos eu examinava. Ou seja, eu era um pai, eu cuidava do necessitado, do direito do necessitado, que ele não fosse lesado no seu direito, mas até mesmo de pessoas desconhecidas eu examinava, eu julgava a sua causa, mesmo não os conhecendo, eu procurava fazer justiça, até mesmo para os desconhecidos. Verso 17. Eu quebrava os queixos do iníquo, e dos seus dentes lhes fazia eu cair a vítima. Está mostrando aqui que ele punia, ele trazia punição. A ideia aqui de quebrar os queixos é uma ideia de punição para o iníquo, aquele que cometia iniquidade, o que cometia injustiça. E ele diz aqui que dos seus dentes, dos dentes do iníquo, do injusto, do ímpio, dos seus dentes lhe fazia eu cair a vítima, ou seja, tirava das mãos do ímpio, das mãos do injusto, do iníquo, aqueles que estavam sendo subjugados, que estavam sendo injustiçados, que sofriam na mão do iníquo. Ele tomava a causa e libertava essas pessoas da opressão desse tipo de indivíduo. Eu dizia, verso 18, eu dizia, isso aqui é muito interessante, o verso 18, porque ele, no caso, como Jó, ele está relembrando que ele fazia o bem a todos, que ele era bem-aventurado naquela sociedade, que ele tinha o respeito de tudo, de todos. Então ele esperava que ele tivesse um fim bom na sua vida, uma vez que dentro daquela cultura tinha-se a ideia de que geralmente o mal vinha para quem praticava o mal. E Jó tinha consciência que ele tinha uma vida correta e certamente ele teria um bom fim. Essa é a leitura. E eu acho muito interessante que aí o verso 18, olha o que nos chama a atenção aí o verso 18. Jó dizendo, olha, eu dizia, no meu ninho expirarei. Ninho aqui também é metafórico, porque ninho aqui Jó está falando da sua casa, e mais especificamente do seu leito, se quisermos estreitar mais aqui o sentido. Então Jó está dizendo, olha, eu dizia, no meu ninho expirarei, ou seja, eu vou expirar, quando eu morrer, quando eu partir, eu estarei no conforto da minha casa, do meu leito, da minha cama. É isso que ele está dizendo. Então eu dizia, no meu ninho expirarei, multiplicarei os meus dias como a areia, ou seja, a ideia de multiplicar os dias como aqui, no caso, é uma poesia, o livro de Jó, nós temos aqui toda uma linguagem simbólica, uma linguagem metafórica. Então ele está dizendo o quê? Que ele, no seu ninho, no caso, ele expiraria, expirar aqui é um eufemismo, uma suavização, uma figura de linguagem, que aqui no caso a ideia de suspirar, a ideia de morrer. Então no meu ninho, ou seja, no meu leito, na minha casa, no conforto do meu lar, eu morrerei, eu expirarei. E multiplicarei os meus dias como areia, ou seja, terei uma vida longa, não morrerei cedo. E agora ele se vê abatido por uma enfermidade que está o consumindo, está o destruindo vivo, está o consumindo aos poucos. Bem, aí na sequência do verso, que nós temos então é algo muito aí tremendo, aí no verso 19, aí então o verso 18 ele vai dizer essa poesia sobre a sua expectativa de vida, de expirar no seu ninho, de multiplicar os seus dias de vida como a areia, viver muito. Verso 19, a minha raiz se estenderá até as águas, e ele também dizendo na sua prosperidade, que ele viveria muito, a sua raiz, ou seja, a sua descendência, a sua firmeza, a sua bênção, a sua existência, ele teria uma existência tão própria, com uma árvore que finca as suas raízes até as águas, para de lá receber o nutriente para continuar viva. Então era essa a expectativa de Jó. A minha raiz estenderá até as águas e o orvalho ficará durante a noite sobre os meus ramos. A ideia de uma árvore que tem as suas raízes até as águas, que o orvalho cai sobre os seus ramos, deixando essa árvore sempre frondosa, sempre bonita, sempre vistosa. Essa metáfora dessa árvore que Jó ele imaginava que seria a sua vida, uma vez que ele tinha uma vida correta. Louvado seja o nome do Senhor. Verso 20, a minha honra se renovará em mim, e o meu arco se reforçará na minha mão. A ideia aqui dele mostrar
que ele seria, a sua honra aumentaria, ele seria renovado na sua honra, já que ele era uma pessoa honrada na sua sociedade. Isso aqui é muito interessante. E ele diz: o meu arco se reforçará na minha mão. Arco aqui fala de uma arma, por exemplo, de caça, uma arma de ataque, fala da questão do poderio, do ter o arco na mão era ter poder. Então, Jó está exatamente mostrando através desses elementos metafóricos que a sua honra renovaria e que o seu arco, o seu poder, o seu cetro, a sua afirmação seria constante, pois o meu arco se reforçará nas minhas mãos. A ideia do arco reforçar é exatamente não ter o arco quebrado, esse elemento de poder, esse elemento de caça, esse elemento, vamos dizer assim, de um guerreiro, que demonstra, que denota a ideia da força, a ideia do avanço. Então ele vai exatamente dizer: o meu arco se fortalecerá, estará fortalecido nas minhas mãos. Ou seja, o seu poder, arco aqui fala do seu poder. Aí o verso de número 21. Os que me ouviam, esperavam o meu conselho. Ele começa a dizer em relação como ele era. Aí ele volta, ele começa a falar da sua esperança, e agora ele começa a retomar aquilo que ele falou no início do verso 29, do capítulo 29, que é mostrando que as pessoas desfrutavam da sua companhia. Os que me ouviam sempre esperavam o meu conselho e guardavam silêncio para ouvir. Ou seja, aqueles que me procuravam, que paravam, que me buscavam, que me ouviam falando, todos esses, eles esperavam o meu conselho, guardavam em silêncio para ouvi-lo. Eu sempre tinha um conselho, uma palavra de direcionamento, uma deliberação para aqueles que precisavam. Ou seja, ele era o típico do verdadeiro sábio, não era alguém que só tinha conhecimento. É alguém que sabia deliberar em cada situação. Como falei na aula passada, que o verdadeiro sábio é aquele que tem conhecimento, mas não apenas conhecimento, mas que mesmo tendo pouco conhecimento, ele sabe deliberar bem em cada situação, ele sabe utilizar o conhecimento que ele possui. Então Jó está dizendo exatamente isso, que os que o ouviam aguardavam os seus conselhos e aguardavam em silêncio para ouvi-lo. Verso 22, havendo eu falado, não replicava. Ou seja, quando ele falava, ninguém replicava, dizendo que ele estava errado, rebatendo, que precisava melhorar os seus argumentos, como estava acontecendo agora com os seus amigos, no caso, rebatendo naquilo que ele falava. Então ele está dizendo que no passado isso não acontecia. Havendo eu falado, não replicavam. As minhas palavras caíam sobre eles como orvalho, ou seja, como um bênção. Assim como era o orvalho, assim como é o orvalho, eram as minhas palavras sobre aqueles que me ouviam. Tal era a bênção das minhas palavras, dos meus conselhos. E o verso 23. Esperavam mim como a chuva, ou seja, aqueles que me buscavam, eles esperavam o meu conselho, a minha palavra, como alguém que espera a chuva descer sobre a terra, para poder que a terra venha germinar, venha dar os seus frutos. Então esperavam a mim como a chuva, abriam a boca como a chuva de primavera. Eles aguardavam o conselho de Jó. Verso 24, sorria a mim para eles quando não tinha confiança. Então, o próprio sorriso de Jó já transmitia confiança para aqueles que estavam indecisos. E a luz do meu rosto, não desprezavam. No caso, e a luz do meu rosto não desprezava, ou seja, a presença de Jó, no caso, eles não desprezavam a presença de Jó, como Jó não desprezava a presença daqueles que o procuravam. Aqui a gente pode ter esse duplo sentido dentro de um contexto aqui do que nós estamos trabalhando. Verso 25, eu lhes escolhia o caminho. Então, eu lhes escolhia, eu dava conselho e dava direcionamento para ele, ou seja, faça isso, aquilo, que vocês irão se dar bem. Então, Jó escolhia o conselho, não só dava conselho, mas direcionava as pessoas naquilo que elas deveriam fazer, escolhia o caminho, como ele está dizendo, eu lhes escolhia o caminho, assentava a mim como chefe, como juiz, e habitava como rei, ou seja, não estou dizendo que Jó era um rei, mas ele tinha um poder, vamos dizer assim, ele havia conquistado a simpatia, havia conquistado uma posição de destaque,
vamos dizer assim, de atrair as pessoas a si, que ele não está dizendo que ele era um chefe, que ele era um rei, mas ele havia conquistado. E aqui me faz lembrar a diferença que existe entre poder e autoridade. Existem pessoas, por exemplo, que têm poder, mas não têm autoridade. Ele tem o poder porque esse poder ele conquistou, talvez pelo dinheiro ou por outros meios lícitos ou ilícitos, e ele tem agora o poder nas mãos de fazer e deixar de fazer. Porém, nós percebemos que muitas pessoas, e até mesmo lideranças, elas sejam lideranças civis, religiosas, eclesiásticas, seja lá qual for a liderança, que elas têm o poder na mão, mas ela não tem autoridade. Porque o poder, ele obriga as pessoas a fazerem algo, mas a autoridade, ela conquista, ela atrai as pessoas. A autoridade se faz valer sem que eu precise estar dizendo que eu tenho autoridade. Isso eu acho muito importante, porque a gente percebe que muitas lideranças, isso no meio religioso, isso é muito comum, lideranças que estão constantemente invocando a sua autoridade, mas na verdade o máximo que elas têm é poder, porque ela é quem está à frente, é quem conquistou, seja lá qual meio ela conquistou, e ela não consegue discernir entre ter poder e ter autoridade. Então muitos a gente percebe que tem poder nas mãos, tem o poder de fazer, de excluir, de afastar, de eliminar, de isolar, de matar as pessoas, matar sonhos, etc. Mas elas não têm autoridade para fazer com que as pessoas a obedeçam, as pessoas a cerquem, as pessoas contribuam de maneira voluntária, que as pessoas se doem, porque vê nelas uma autoridade de conquista, uma força de atração, seria essa palavra. Então a autoridade, não sendo confundida com ter autoridade, é ter uma força de atração sobre as pessoas, de maneira que elas fazem aquilo porque elas não conseguem fazer diferente, elas são atraídas por aquilo, mas não pelo medo e não pela força, pela violência. Então Jó está dizendo exatamente aqui que ele escolhia o caminho para as pessoas e assentava, aí ele assentava, como diz, assentava a mim como chefe, não está dizendo que ele era chefe, mas eu assentava a mim como chefe e habitava como rei entre as suas tropas. Aqui entre as tropas, aqui pode remeter à questão dos soldados, ou tropa no sentido de um conjunto de pessoas, de homens, dentro desse contexto mais especificamente. O certo é que ele exercia esse poder de liderança, como chefe, como rei, as suas tropas, como quem consola os que pranteiam, como alguém que está ali para dar uma palavra de consolo para quem está em pranto. Era a posição que Jó exercia, e Jó então aqui está trazendo à memória esse seu passado. Aí nós finalizamos o capítulo 29 e aí a gente entra no capítulo 30, que o capítulo 30 ele vai iniciar exatamente com uma conjunção adversativa, aí um mais, que toda vez, quando nós, em um texto, nós vemos a presença desse tipo de conjunção, mais, porém, todavia, no entanto, geralmente, a partir dessa conjunção, dessa adversativa, o que se vai ter aqui é uma ideia oposta, diferente, contrária à ideia que está sendo desenvolvida. Ou seja, se num texto eu estou falando de algo negativo e eu introduzo uma conjunção adversativa, após essa conjunção eu vou trazer algo no sentido positivo. Mas também acontece o inverso. Se eu estou tratando de algo no sentido positivo e de repente eu coloco uma adversativa, a partir de então a linha de raciocínio é no sentido negativo. Então, o que Jó apresentou no capítulo 29, ele está mostrando do lado bom da sua vida, ele está trazendo à memória a vida que ele tinha de bênção, de ser modelo, de ser uma fonte de bênção para as pessoas que o cercavam no passado. Quando aqui ele usa uma adversativa mais, ele vai exatamente mostrar que o cenário agora era totalmente diferente. Não é mais esse cenário positivo, mas agora é um cenário negativo. Então a ideia do mais aqui é exatamente para introduzir uma ideia negativa. Então depois de apresentar aqui toda a sua vida do passado, Jó inicia aqui agora a sua fala, aqui o capítulo 30, é claro que quando foi escrito o livro não estava dividido aqui em capítulos, isso aqui é mais a nível didático, mas Jó ele fala então, até aqui o verso da sua poesia, o verso 25,
E agora ele introduz uma adversativa para contrastar com a vida que ele tinha no passado. Então ele diz da seguinte forma: mas agora se riem de mim os de menos idade do que eu, ou seja, os jovens que se retiravam do ambiente em respeito quando Jó chegava. Esses jovens agora estão rindo de Jó. Quando veem Jó, quando Jó se aproximam, ao invés de se retirarem como sinal de respeito, eles estão agora rindo da situação vergonhosa, humilhante na qual Jó se encontra. Quem sabe alguém, você conhece alguém que tenha passado por situação semelhante, ou está passando, até mesmo você. Porque aqui nós vemos aqui Jó, ele é um modelo para nos ensinar muito, muito. Quantas das vezes você fez tanto para alguém, você foi fonte de bênção para alguém, quanto você estava dando fruto, as pessoas desfrutavam de você. Mas agora você está numa situação que você não tem nada para dar, as pessoas se afastaram de você e aqueles que entram em contato com você, se não riem de você, no mínimo te ignoram. Então era o que Jó estava passando. Porém, no caso de Jó, a situação dele era bem crítica. Porque ele diz o seguinte: mas agora se riem de mim os de menos idades do que eu, ou seja, aquele jovem que antes o respeitava. E esses jovens que riem de mim são jovens, inclusive, indignos, cujos pais, se os pais eram assim, imagina esse jovem. Aí Jó vai descrever quais eram esses jovens, eles eram filhos de quem, quais eram os pais deste jovem, o tipo social, podemos dizer assim, desses jovens que agora estavam zombando dele. Ele diz, olha, mas agora riem de mim os de menos idades do que eu, cujos pais eu teria, no caso no passado, quando eu tinha bens, eu teria desdenhado de pôr ao lado dos cães do meu rebanho. Ou seja, os pais desse jovem, eles são tão indignos que no passado eles não serviriam nem para ficar com os meus cães, os cães que guardavam meus rebanhos, de tão indignos que esses homens eram na sociedade. Eram escória da sociedade, era um homem tão indigno socialmente que eu não tinha coragem, que eles não teriam, eu desdenhava entre eles os meus cães eram mais dignos do que eles, porque eram pessoas realmente que não tinham nenhum valor para a sociedade, mas os filhos desses homens que estão agora zombando de mim, de quem, no caso desses pais, de quem também, de que também me serviriam a força das suas mãos, que eram pessoas rejeitadas para a sociedade, que viviam em lugares desertos, que não tinham força mais para nada, que não aguentavam trabalhar. Essa é a ideia aqui do texto, quando ele diz, olha, e de que me serviria a força das suas mãos? Homens cujo vigor já pereceu, homens magros, raquíticos, que não têm mais força, cujo vigor já pereceu, de míngua e de fome. Míngua, a questão da falta d'água, fome, a falta do alimento sólido, de míngua e de fome se debilitaram, roem os lugares secos, desde muito em ruínas e desolados, vivem em lugares secos, ruindo, comendo pó, lugares secos, em ruínas, desolados, apanham malvas e folhas dos arbustos e se sustentam com a raiz de zimbro, não é nem com a folha da planta ou com o fruto, mas com as raízes do zimbro. Do meio dos homens, eles são expulsos. Eram pessoas tão indignas que eram expulsos do meio dos homens, eram expulsos. Grita-se contra eles como se grita atrás de um ladrão. Tal era a indignidade desses homens, cujos filhos agora zombavam de Jó. Habitam nos desfiladeiros sombrios, nas cavernas da terra e das rochas, bramam entre os arbustos e se ajuntam debaixo dos espinheiros. São filhos de doidos, raça infame, e da terra são escorraçados. Era esse tipo de homens aqui, cujos filhos agora zombavam de Jó. Aí verso 9, mas agora ele vai e coloca outra adversativa. Apesar desses homens tão indignos, mas em contraposição, eles agora é que me humilham.
uma outra adversativa. Dentro, ele abre aqui o texto com uma adversativa e coloca outra adversativa dentro desse texto, contrapondo agora a esses jovens indignos, contrapondo agora que eles faziam o quê? Por serem indignos, não deveria zombar, mas eles zombavam de Jó. É bem interessante a construção aqui poética, textual. Mas agora, eu sou a sua canção de motejo, ou seja, de escárnio. Agora eles eram canção de escárnio. Agora é eu que estou sendo, para esses indignos, eu me tornei canção de escárnio. Mas agora, sou a sua canção de motejo e lhe sirvo de provérbio, de maldição. Sirvo de provérbio, ou seja, aqui está alguém que era assim ou como está agora. O mal lhe sobreveio, porque ele também é mau. Então ele vai servir agora, Jó está servindo de provérbio para esses, no caso indigno. Abominam-me, eles me abominam, foge para longe de mim, não quer estar perto, tem nojo de Jó, foge para longe de mim, vê Jó como uma abominação, não se abstém de cuspir no rosto. Não se abstém de mim cuspir no rosto. Esses indignos cuspiam, filho desses homens indignos, esses jovens agora cuspiam no rosto de Jó. Imagina a situação em que Jó estava enfrentando. Cuspia-me no rosto, porque Deus afrouxou a corda do meu arco. Eu acho aqui agora bem interessante que agora Jó inicia esse parágrafo teológico explicativo com uma conjunção agora explicativa, que aí é o porquê. Então ele vai dizer o que, olha, esses jovens, eles estão fazendo tudo isso comigo, me desprezando, eu me tornei motivo de piada para eles, tudo isso porque Deus me afrouxou a corda do meu arco. A ideia aqui da corda do arco agora já começa a ganhar mais uma conotação, no sentido de Deus ter tirado toda a força, todo o vigor social, econômico, físico. A ideia de Deus ter afrouxado o meu arco. Falei arco com aquele sinal de poderio, como sinônimo de honra, de poder, como que um cetro aqui o arco. Por ele está dizendo aqui agora que Deus afrouxou a corda do seu arco. O que Jó quer dizer com afrouxar a corda do arco? Ou seja, Deus tirou tudo de mim. Deus tirou a sua mão de sobre mim. Deus me puniu, Deus me castigou, Deus tirou a minha força. É isso que Jó está dizendo. Olha, tudo isso está acontecendo. Ele vai dar aqui esse parágrafo aqui explicativo, iniciando com essa explicativa. Porque Deus afrouxou a corda do meu arco e me oprimiu. Ou seja, é a mão de Deus que está sobre mim. Ele afrouxou a corda do meu arco de maneira que eu não posso mais estar com o arco em punho. E Deus me oprimiu, pelo que sacudiram de si o freio perante o meu rosto. Ou seja, pelo que agora ninguém me respeita mais. A ideia de sacudir o freio, não tem mais freio. Ninguém mais me respeita. Ninguém mais freia. Ninguém mais se cala diante de mim. Ninguém mais pensa duas vezes antes de falar. Pelo que sacudiram o freio perante mim. Aí diz o seguinte: todos agora já não tem mais freio, já não tem mais respeito, que Deus afrouxou meu arco, que também tem a ideia dessa arma de poder atacar. E ele diz o seguinte, a direita se levanta, ou seja, uma vez que Deus afrouxou meu arco, a minha direita, uma vez que Deus tirou a sua proteção de sobre mim, a minha direita se levanta uma súcia e me empurra, e contra mim prepara o caminho para a destruição. Arruinaram a minha vereda, promoveram a minha calamidade, gente para quem não há socorro. Então, pessoas que desprezíveis agora se levantam contra mim e armam laços, ciladas contra mim. Vêm contra mim como por uma grande brecha e se revolvem avante entre as ruínas. Essas pessoas se avançam entre as ruínas, tanto elas estão em ruína como Jó agora está
em ruína. Sobrevieram-me pavores, como pelo vento é varrida a minha honra. Sobrevieram-me pavores, como pelo vento é varrida a minha honra. Os pavores tomaram conta de mim, a minha honra foi levada como que pelo vento, porque pessoas indignas agora me desprezam, me cospem em mim, me maltratam. Então a minha honra, ela foi varrida como um vento. Leva uma palha, assim foi levada a minha honra. Como nuvem passou a minha felicidade. Minha felicidade acabou. Me tornei infeliz, sem honra. Minha felicidade, ela foi levada como uma nuvem. Verso 16. Agora dentro em mim se me derrama a alma, ou seja, a angústia. A ideia aqui de dentro de mim, ele não está falando mais do seu sofrimento físico apenas. Ele está falando da angústia da sua alma, o sofrimento da sua alma. Agora dentro em mim se derrama a alma. Os dias da aflição se apoderaram de mim, ou seja, estou aflito, angustiado. À noite me enverruma os ossos e os desloca, ou seja, as dores que ele sente nos ossos. E não descansa o mal que me rói, ou seja, o mal está me destruindo. Tanto o mal interno no sofrimento, quanto a chaga que está o devorando vivo. Aí ele cria essa imagem, entendeu? À noite não me verruma os ossos e o desloca. À noite, melhor, me verruma os ossos e o desloca, me mói. E não dá descanso o mal que me rói. 18. Pela grande violência do meu mal, está desfigurada as minhas vestes. Eu acho essa aqui uma figura tão triste. Ele está dizendo o quê? Pela violência do seu mal. Qual era o mal de Jó? As suas chagas. Estava coberto de ferida e de úlcera. E ele está dizendo que pela violência do meu mal, está desfigurada as minhas vestes. Ou seja, imagina essa situação, que as vestes de Jó agora começam a estar manchada pelo sangue, pela salmoura, pela sujeira e pela imundícia que ele havia se tornado. Todo o seu corpo havia se transformado em imundícia, que as suas vestes agora estavam desfiguradas, estava suja dessas imundícias. É isso que ele está colocando. Pela grande violência do meu mal, está desfigurada as minhas vestes. Mal que me cinge. Mal que me cinge como a gola da minha túnica. Mal cingia essas vestes, estava agora toda, no caso, suja, nojenta, imunda. E aí o verso 19, Deus, aí ele volta novamente para Deus. Deus, tu me lançastes na lama. Olha o que Jó está falando aqui. Jó, por ter consciência da sua inocência, e porque também ele tinha consciência de que o homem sofria como uma punição dentro daquela cultura, como uma punição divina, ele mesmo sem admitir, mesmo sem ver em si nenhuma culpa para tal sofrimento, mas Jó ele sabia que ele estava sendo punido por Deus. Não sabia por quê, mas ele sabia que aquela punição vinha da parte de Deus. E de fato vinha. Aí ele diz então, Deus, tu me lançastes na lama. Eu que era um príncipe, que era uma pessoa honrada, eu agora estou na lama porque tu me lançastes na lama. E olha o que ele vai prosseguir. Tu me lançastes na lama e me tornei semelhante ao pó e à cinza, sem nenhuma dignidade, nenhuma honra. Verso 20. Clamo a ti, ou seja, eu clamo a ti, eu oro a ti, Deus. Já está dizendo. Clamo a ti e não me respondes. Estou em pé, mas apenas olhas para mim. Gente, olha essa imagem aqui que o Jó está criando. Algo que nos faz meditar. E muitas das vezes é aquilo que Deus, ou a maneira como Deus, nos seus propósitos, ele pode relacionar-se conosco quando há um propósito. Havia um propósito na vida de Jó. E Jó diz aqui que ele estava clamando a Deus e Deus não respondia.
ele se colocava em pé, que era uma das posições dentro daquele contexto de se orar, de se clamar a Deus, mas apenas Deus, mas apenas olhas para mim. Fica em pé, tu olhas para mim, mas não fazes nada. Eu não sei qual a tua situação. Quem sabe algo semelhante possa estar acontecendo com você, você tem clamado, e aparentemente Deus não tem te ouvido, ou quem sabe Deus só está como espectador vendo o teu sofrimento. Porém, Jó ele tem muito para nos ensinar. A história de Jó ela é uma história fantástica, e você vai perceber que no final de tudo, Jó ele entende o propósito de Deus na sua vida, e ele é restaurado com bênçãos bem maiores, e ele percebe que Deus em momento algum o abandonou, apesar de tê-lo entregue, no caso nas mãos de Satanás, para poder passar pelo que ele passou. Mas em momento algum Deus abandonou a Jó. Então, voltando ao texto, clamo a ti e não me respondes, estou em pé, mas apenas olhas para mim. Verso 21. Tu fostes cruel contra mim. Ó Deus, tu fostes cruel contra mim. Eu não merecia isso. Tu fizeste uma malvadeza comigo. É o que Jó está dizendo. Tu fostes cruel contra mim. Com a força da tua mão, tu me combateste. Ou seja, tu combatendo comigo, eu só iria perder. Eu não posso medir força contigo. Então tu fostes cruel contra mim. Com a força da tua mão, tu me combateste. Levantas-me sobre o vento, já que tu levantaste contra mim, termina de completar o trabalho, o serviço. Jó está dizendo aqui no verso 22, levantas-me sobre o vento e me fazes cavalgar, ou seja, me leva logo com o vento, dissolves-me no estrondo da tempestade, ou seja, dissolve-me no estrondo da tempestade, já que eu estou indo mesmo, pois eu sei que me levarás à morte e à casa destinada a todo vivente. Não, já que vai me matar, vai me levar à morte, então me leva logo, me dissolve logo, como o estrondo de uma tempestade, me leva como um vento, porque eu sei que certamente tu me levarás à morte, me levarás à casa de todo vivente, ou seja, ao fim de todo vivente. A ideia aqui, a casa de todo vivente, que todo aquele que vive, que está vivo, morre, e há de voltar à sepultura. Aí ele prossegue no verso 24, de um montão de ruína, não está... Aí ele começa a dizer, ó Deus, ao mesmo, eu acho interessante Jó, porque quando Jó aqui ele está dizendo que Deus foi cruel com ele, ao mesmo tempo ele demonstra um temor a Deus. É como agora a partir do verso 24, ele vai dizer, ó Deus, eu estou falando assim, mas é por causa disso, é porque eu estou sofrendo demais. Qualquer um na minha situação, e sendo quem eu fui, faria a mesma coisa. Porventura alguém na minha situação tem como se comportar de outro jeito? É como se Jó estivesse dizendo isso. No verso 24 a gente vai entender isso. Ele diz o seguinte, ó, de um montão de ruínas, como eu estou, não estenderá o homem a mão, e na sua desventura não levantará um grito por socorro? O homem numa situação como a que eu estou vivendo não gritará por socorro, não pedirá ajuda, é isso que eu estou te pedindo, Deus. É isso que Jó está dizendo. Aí o verso 26, 25 diz o seguinte, acaso não chorei sobre aquele que atravessava dias, aí ele vai dizer o seguinte, acaso, e ele retoma aqui a maneira como ele se comportava com as pessoas, mostrando o quê? Que se ele ajudou todo mundo, por que então ele não está sendo ajudado? Ele retoma a sua justiça, como ele se comportava com as pessoas. Acaso não chorei sobre aqueles que atravessavam dias difíceis? Eu não chorei com ele. A ideia de chorar aqui é de poder compadecer, não é apenas chorar por chorar, mas também compadecer. Acaso não chorei sobre aqueles que atravessavam dias difíceis? Ou não se angustiou a minha alma pelo necessitado? Se eu não sofri pelo necessitado, não me angustiou a minha alma em mim, não angustiou pelo necessitado? Aguardar, aí sim, aí ele vai, retoma esses questionamentos,
E aí ele vai dizer o seguinte, isso aqui eu acho bem interessante. O verso de número 26. Ele vai mostrar que diante de tudo isso que ele fez, que ele esperava outro tratamento. Ele aguardava, melhor dizendo, outro fim, outra coisa. Como ele falou, de estar lá repousando no seu leito, entendeu? Para cumprir os seus dias, etc. Então aí o verso de número 26, ele diz o seguinte, olha. Aguardava eu o bem, e eis que me veio o mal. Eu aguardava o bem, ter meus dias em paz, terminar meus dias em paz. Então aguardava eu o bem, eis que me veio o mal. Esperava a luz, veio-me a escuridão, veio-me as trevas. O meu íntimo se agita sem cessar, ou seja, estou aflito, e dias de aflição me sobrevêm. Meu íntimo está agitado, dias de aflição me sobrevêm. Verso 28, ando de luto, perdeu os filhos, perdeu a própria dignidade, era um luto geral. Ando de luto, sem a luz do sol, ou seja, não vejo mais a luz do sol. Levanto-me na congregação e clamo por socorro. Então, levanto-me na congregação, clamo por socorro, estou clamando por socorro agora entre os meus amigos. Sou irmão dos chacais e companheiro de avestruz. Ou seja, os meus irmãos, os meus companheiros são os chacais, são os avestruz. E agora eu levanto na congregação, e a ideia aqui de congregação ela é bem emblemática, porque a ideia aqui, uma vez que Jó ele está isolado, e ele está de luto, e ao mesmo tempo aqui ele fala que ele levanta a sua voz na congregação, e congregação aqui fala de reunião de pessoas. Nós vimos que Jó está aqui falando aqui para os seus amigos que era uma congregação, mas também ele fala que ele se tornou irmão de chacais e companheiro de avestruz. Seria também esta congregação, vamos dizer, na qual Jó também estava inserido, mas a despeito das possibilidades de leitura, o que Jó está dizendo aqui é que ele anda de luto e ele levanta a sua voz e clama por socorro. É o que nós temos aí no capítulo de número 30. Aí nós vamos, ainda tem 2 versos do capítulo 30, deixa eu terminar aqui, está do outro lado aqui da página. Enegrecida se me cai a pele, aí ele está falando da sua situação. Enegrecida se me cai a pele e os meus ossos queimam em febre. Imagine. A doença que Jó ali havia sido acometido, aquelas úlceras, ele diz que a sua pele estava agora ficando enegrecida e caindo a sua pele. Essa espécie de um câncer o destruindo ali vivo. Enegrecida se cai a minha pele e os meus ossos queimam em febre. Imagine, a febre tomava conta de todo o corpo de Jó, os seus ossos queimando em febre. O verso 31, por isso a minha harpa, isso aqui é muito interessante, muito poético. Por isso a minha harpa se me tornou em prantos de luto. A ideia aqui de harpa fala da música. Ou seja, por isso agora o meu cântico não é um cântico de alegria, é um cântico de tristeza. Por isso agora a minha poesia é uma poesia triste, que a ideia de harpa é a ideia de música. E estamos aqui tratando de uma poesia. Por isso agora a minha harpa, por isso meu canto agora é triste, é um canto de pranto. É isso que Jó está dizendo. Por isso a minha harpa se me tornou em pranto de luto, e a minha flauta em voz dos que choram. Ou seja, a minha música agora é choro, a minha música é pranto. E aí o verso 31, o capítulo 31, para a gente poder fechar aí o último discurso de Jó, o capítulo 31, ele torna a falar sobre o que ele era no passado. Quando ele diz o seguinte, olha, fiz aliança com os meus olhos. Capítulo 31, verso 1. Como, pois, os fixaria numa donzela? Ou seja, olha, eu fiz aliança com os meus olhos no sentido de que eu não cobiçaria uma virgem, não poria os olhos, não desejaria uma virgem, não pecaria, não prostituiria na minha vida como uma virgem. Não iria para o caminho da prostituição. É isso que ele está querendo dizer aqui.
Fiz aliança com os meus olhos, pois como os fixaria numa donzela ou numa virgem, outra versão? Que porção, pois, teria eu do Deus lá de cima, e que herança do Todo-Poderoso desde as alturas, se caso eu fizesse isso, colocasse os meus olhos numa virgem? Acaso não é a perdição para o iníquo e o infortúnio para os que praticam a maldade? Ou seja, aí ele retoma essa ideia aqui dentro da própria tradição, que via o infortúnio, que via, no caso, assim, a punição para aquele que cometia maldade. Então ele diz, acaso não é para aquele que peca, não é um infortúnio, não é a maldade? E aí o verso 4 ele diz, ou não vê Deus os meus caminhos e não conta todos os meus passos. Eu acho bem aqui, interessante, emblemático aqui, porque Jó ele fala da sua pureza e não pecar, não colocar os seus olhos numa virgem. Ele fala sobre essa questão, acaso não é a perdição para o iníquo, que a perdição vem para o iníquo, o infortúnio para aqueles que praticam a maldade? E aí o verso 4, ele diz o seguinte, ou não vê Deus os meus caminhos e não conta os meus passos. Ou seja, se o mal vem para o iníquo, se a punição vem para aquele que pratica a maldade, será que Deus ele não conta os meus passos? Como ele diz, ou não vê Deus os meus caminhos e não conta todos os meus passos? Ou seja, será que Deus não acompanha a minha vida? Será que Deus não sabe que eu sou inocente? Então Jó aqui está exatamente questionando, mostrando, mas por que então, se a punição, o infortúnio, vem para os que praticam a maldade, se isso é certo dentro do contexto social, então Deus, será que Deus não está vendo os meus caminhos? Será que Deus não contempla os meus passos? Ele lança esse questionamento. Aí verso 5, se andei com falsidade, e se o meu pé se apressou para o engano, pese-me em Deus em balanças fiéis, e conhecerá a minha integridade. Aí Jó lançando esse desafio, o verso 7. Se os meus passos se desviaram do caminho, se o meu coração segue os maus olhos, se as minhas mãos se apegou a qualquer mancha, se tenho minhas mãos manchadas no pecado, no sangue, na injustiça, etc., então semei eu, que eu semei, e que outro coma, e sejam arrancados os renovos do meu campo. Ou seja, que a punição seja para aquele que pratica o erro. E se eu pratiquei o erro, que eu seja pesado na balança e que a punição venha sobre mim, se de fato eu pratiquei o erro. Verso 9. Se o meu coração se deixou seduzir por causa de mulher, se andei à espreita à porta do meu próximo. Ou seja, se o meu coração foi seduzido pela mulher do próximo, se eu cobicei a mulher do próximo, se eu fiz isso, que Deus me julgue, que Deus me puna. Então moa, se caso eu fiz isso, então moa minha mulher para outro, ou seja, que minha mulher esteja a serviço de outro. Que ela, ao invés de me servir, se caso eu fiz isso, andei atrás da mulher do próximo, que minha mulher sirva ao próximo, sirva a outro, e que outros se encurvem sobre ela, ou seja, que outros tenham relações sexuais com a minha mulher, se eu andei atrás da mulher do próximo. É o que Jó está aqui colocando. Pois seria isso um crime, caso ele tivesse feito isso. Seria isso um crime hediondo, delito, a punição de juízes. Pois seria fogo que consome até destruição, e desraigaria toda a minha renda. Se desprezei o direito do meu servo, aí ele prossegue agora falando da maneira como ele se comportou com os seus servos. Se desprezei o direito do meu servo, ou da minha serva, quando eles contendiam comigo, quando eles buscavam o seu direito, se eu fui injusto, se eu desprezei o direito, então, que faria eu quando Deus se levantasse? Se eu tivesse sido injusto, o que faria eu quando Deus se levantasse para me julgar? E injuriando ele a causa, que lhe responderia eu? Se Deus, no caso, inquirindo, melhor dizendo, inquirindo ele a causa, se Deus inquirisse de mim a causa, como é que eu responderia a Deus se eu tivesse cometido injustiça? Verso 15.
aquele que me formou no ventre materno, reconhecimento da soberania de Deus e da paternidade divina, aquele que me formou no ventre materno, não os fez também a eles, ou seja, o mesmo Deus que é o meu Deus, é o Deus que criou também os meus servos. Por isso eu não me comportei em momento algum como se fossem superiores a eles. É isso que Jó está dizendo. Exatamente isso. Aquele que me formou no ventre materno, não os fez também a eles? Ou não é o mesmo que nos formou na madre? Não é o mesmo Deus, o Pai de todos. Verso 16. Se retive o que os pobres desejavam, que o pobre precisava, eu tinha para dar e não dei. Se retive o que os pobres desejavam, ou fiz desfalecer os olhos da viúva, que olhando para mim, buscando ajuda, eu não o cuidei. E olha que no momento ele falou sobre o cuidado que ele teve com as viúvas. Ou se sozinho comi o meu bocado, ou seja, o meu pão, eu comi sozinho, e o órfão dele não participou. Alguém que era órfão, necessitado, que não tinha ninguém que o alimentasse, e eu não dei do meu bocado, o órfão dele não participou, porque desde a minha mocidade cresceu comigo como se lhe fora o pai, e desde o ventre da minha mãe fui o guia da viúva. Mostra que esse órfão estava na sua casa como se fosse filho dele, e ele foi o guia da viúva. Como ele coloca aí, desde o ventre da minha mãe fui o guia da viúva. Você já nasceu para aquilo. Seria, no caso, essa expressão. Os seus próprios pais, quem sabe, já ajudavam a viúva, com a ideia de desde o ventre da minha mãe, pode também dar a entender assim. Verso 19. Se há alguém vir perecer por falta de roupa, e ao necessitado por não ter coberto, se eu não ajudei o necessitado, aquele que não tinha vestimenta, se os meus lombos não me abençoaram, se os seus lombos não me abençoaram, se ele não se aquentava com a lã dos meus cordeiros, se eu não os vesti, se eu não os aqueci com as lãs do meu cordeiro, se eu levantei a mão contra o órfão, por me ver apoiado pelos juízes da porta, ou seja, se eu oprimi o órfão porque eu tinha apoio dos grandes, do juiz da porta, se eu fiz isso, então, aí ele vai dizer, se eu fiz tudo isso, não respeitei o direito do pobre, da viúva, do órfão, não ajudei, aí o verso 22 ele vai dizer, então, caia a omoplata do meu ombro, a omoplata aqui é o osso, a cavícula, caia, no caso, a cavícula, a omoplata do meu ombro, e seja arrancado o braço da minha articulação, se eu não pratiquei o bem. Porque, aí ele vai dizer, porque o castigo de Deus seria para mim um assombro se eu tivesse feito tudo isso. E eu não poderia enfrentar a sua majestade. Ou seja, eu não poderia estar diante de Deus debatendo, buscando o meu direito, se de fato eu tivesse praticado todo esse mal, todo mal, que no caso, que os homens fazem e dos quais eu não pratiquei, não fiz, porque ele está mostrando o contrário, que ele cuidou do órfão, cuidou da viúva, do necessitado. Então, se ele não tivesse feito todo esse mal, que o assombro de Deus pudesse cair sobre ele, e ele não teria como enfrentar a majestade divina, no caso, para poder mostrar sua inocência. Verso 24. Se no ouro pus a minha esperança, ou disse a ouro fino, em ti confio. Ou seja, aqui mostra que Jó não servia a Deus interessado, porque tinha ouro, porque tinha bens. Porque ele está deixando bem claro, se no ouro pus a minha esperança, ou disse ao ouro fino, em ti confio. Se eu fiz isso, que Deus me impuna. Disse ao ouro fino, em ti confio. Se me alegrei por serem grandes os meus bens, porque eu era rico, por ter a minha mão alcançado muito. Se olhei para o sol, quando resplandecia, ou para a lua, que caminhava esplendente, e o meu coração se deixou enganar em oculto, e beijei-lhes, atirei com a mão, e beijo-lhe atirei com a mão. Se olhei para o sol, quando resplandecia, ou para a lua que caminhava esplendidamente, e o meu coração se deixou levar por esses astros celestes,
e o meu coração se deixou enganar em oculto, e beijos lhes atirei com a mão. Ou seja, se eu fiz isso, e é que a ideia aqui de olhar para o sol, para a lua, no caso de reverenciar, e o coração se voltar e dar beijo, fala exatamente da adoração pagã aos corpos celestes. Então Jó está dizendo, se em algum momento eu entrei pelo caminho do paganismo, adorei a outros deuses, eu me curvei aos corpos celestes, também isso, verso 28, também isso seria delito, a punição do juízo, isso era digno de ser punido, pois assim negaria eu ao Deus lá de cima, ao Deus verdadeiro. Então ele está dizendo que ele não é culpado de idolatria, não é culpado de no caso, ser um opressor dentro da sociedade. Ele procura examinar e ver que não há um mal que ele tenha praticado digno do sofrimento que ele está passando. Se me alegrei, ele continua na sua defesa, se me alegrei na desgraça do que mim tem ódio. Ou seja, alguém me odeia, meu inimigo, aí ele se deu mal. Se eu fiquei alegre porque ele se deu mal, ele mostra que ele não se alegrava quando os seus inimigos, seus adversários se davam mal. Se me alegrei da desgraça do que me tem ódio. Não é que ele tem ódio, é as pessoas que têm ódio. Alguém que tivesse ódio dele. Se exultei quando o mal o atingiu. Também não deixei pecar a minha boca, pedindo com imprecações a sua morte. Também não desejei a morte daqueles que se fizeram meus adversários. Verso 31. Se a gente da minha tenda não disse, quem haverá aí que não se saciou de carne provida por eles? Se alguém dissesse, olha, tem alguém aí que não saciou do meu pão, da sua carne. O estrangeiro não pernoitava na rua, as minhas portas abria ao viajante. O serviço estrangeiro não ficava na rua, ele dava hospedagem. E se, aí eu acho aqui interessante o verso 33, que ele chega a dizer o seguinte, se como Adão encobri as minhas transgressões, ocultando o meu delito no meu seio. Ou seja, se por acaso eu fiz como Adão, que pecou e tentou se ocultar, esconder de Deus, se como Adão eu fiz assim, que eu seja punido também. Então, se como Adão encobri minhas transgressões, ocultando o meu delito no meu seio, porque eu temia a grande multidão e o desprezo das famílias me apavoravam, de sorte que me calei e não saí da porta. Tomara eu tivesse quem me ouvisse. Se eu me intimidei, não fiz justiça, etc, etc, que eu seja punido. Ele resume, sintetiza nisso. E aí o verso 38, ele torna a voltar para querer, mostrando a necessidade agora que ele tem de poder debater, se colocar diante de alguém que possa ouvir, já que os seus amigos, no caso, não o compreendiam. Então o que ele diz aqui no verso de número 35, tomara eu tivesse quem me ouvisse, eis aqui a minha defesa assinada, que o Todo-Poderoso me responda. Ou seja, eu quero debater com Deus. Eu quero arguir agora com Deus, não é com o homem. Eu preciso de alguém que me ouça. E eu quero tratar agora, a minha questão é com Deus. Não é mais com o homem. Que o Todo-Poderoso me responda. Que o meu adversário escreva a sua acusação. Ou seja, que o Todo-Poderoso me ouça, me responda. E que o meu adversário, a ideia aqui de adversário, ela é também bem emblemática aqui dentro desse texto, aqui do verso de número 35, porque ele está dizendo que Deus, que o Todo-Poderoso me responda, que o meu adversário escreva a sua acusação. Sabemos que o próprio diabo, ele foi o acusador de Jó, ele acusou Jó diante de Deus. E os próprios amigos de Jó agora também o acusavam. E Jó está dizendo exatamente o seguinte, que o Todo-Poderoso me responda, está aqui a minha queixa, a minha
vamos dizer assim, como ele coloca aqui, está aqui a minha defesa assinada, e que o adversário que se encarregue agora em trazer a sua acusação. Verso 36, por certo que a levaria sobre o meu ombro, atá-la-ia sobre a minha coroa, ou seja, a minha defesa. Mostrar-lhe-ia o número dos meus passos, ou seja, tudo que eu fiz, eu vou mostrar as minhas obras. Como um príncipe, me chegaria a ele, ou seja, chegaria a ele como um príncipe, se a minha terra clamar contra mim, e se os seus sulcos, olha, a ideia também de dizer chegar como um príncipe é exatamente se colocar à disposição para ser julgado e acusado, inclusive, pelo povo. Quando ele diz aqui, eu mostrar-lhe-ia num dos passos, e como um príncipe me apresentaria a ele, ou seja, eu chegaria lá diante dele, me submetendo à avaliação do meu povo. O meu povo poderia me acusar, porque eu me colocaria como um príncipe, como alguém que o povo conhece e sabe dos seus atos. É isso que aqui ele está dizendo, olha, como um príncipe, me chegaria a ele, se a minha terra, ou seja, o meu povo, terra a ideia aqui do povo, clamar contra mim, se os seus sulcos, aqui terra e sulcos, seriam as valas, juntamente chorarem, aí essa metáfora da terra e das valas, mas na verdade se refere ao povo, se os seus sulcos juntamente chorarem, se comi os meus frutos, sem tê-lo pago devidamente, ou seja, se entrei no campo de outro, a ideia de comer, se eu fui injusto, se eu tomei em algum momento algo, se roubei algo de alguém, ele usa aqui a linguagem, olha, se comi meus frutos sem tê-lo pago devidamente, e causei morte aos seus donos, se invadi a terra de alguém, se fui injusto, se fui ladrão, desonesto, por trigo, se eu fui injusto, que por trigo me produza cardos, espinhos, e por cevada o joio, que a maldição esteja sobre mim. É o que Jó está colocando, esse desejo de poder debater com Deus. E aí o texto encerra dizendo, fim das palavras de Jó. Está aqui fim, então, as palavras de Jó, nesse discurso aqui memorável, que nós vemos aí vimos o capítulo 29, que na verdade está no capítulo 28. Vimos aí o capítulo, já no capítulo aí 27, Jó já começa esse discurso, capítulo 27, aí 28, 29, 30, 31, e aí agora no 32, que é o conteúdo da próxima semana, que é o discurso de Eliú, que é um outro personagem que entra em cena. Bem, então até aí nós vimos de maneira quase que exaustiva esse grande contexto do livro aí, onde mostra a última defesa de Jó. Então agora tão somente vou ler a lição mesmo, assim, pontuar muito pouco. Nós já temos aí 1h e 17 minutos de fala. Mas eu vou estar lendo o comentário da lição e pontuando alguma coisa que houver necessidade. Bem, no comentário da lição, a introdução nos apresenta. O capítulo 31 encerra da seguinte forma. Acabaram-se as palavras de Jó, como nós lemos. Trata-se de uma retrospectiva nostálgica do passado de Jó. Por isso, nessa lição, veremos a lembrança de Jó acerca de sua prosperidade material e espiritual, de sua adoração a Deus, e as bênçãos que o Todo-Poderoso concedeu à sua casa, como nós vimos, né? Mas agora em oposição ao momento de escárnio e de vergonha que ele passa no presente. Então, nesse sentido, Jó não aceita que as coisas terminem assim e, portanto, ele deseja se apresentar diante de Deus para apresentar a sua defesa. E nós vamos ver em capítulos aí posteriores que Deus, de fato, vai chamar Jó para o debate. Bem, aí o primeiro tópico da lição tem como título Jó relembra seu passado de glória. Como falei, só vou estar lendo, uma vez que eu já fiz aí uma reflexão em torno desses capítulos que contextualiza aí essa última defesa aí de Jó. Bem,
Então Jó relembra seu passado de glória. Esse tópico, o primeiro subtópico desse tópico. Prosperidade material e espiritual. Jó demonstra um sentimento nostálgico com relação ao seu passado. A primeira coisa que se lembrou desse passado glorioso foi a comunhão que ele desfrutou com Deus, quando ele fala que a amizade de Deus estava sobre a sua tenda. Então a primeira coisa que ele lembra aqui é exatamente da comunhão com Deus. Eu acho muito interessante isso aqui, porque era o que para Jó mais importava, era exatamente a companhia com Deus. Uma vez que ele era um homem temente a Deus, desviava-se do mal. Então nesse momento Jó lembra da comunhão com Deus, e ele se sente agora esquecido por Deus, abandonado por Deus. A mão de Deus havia pesado sobre ele, é como ele se sente. Então, a primeira coisa que ele lembra é da comunhão com Deus. Eram lembranças de um passado que não existia. Ele lembra que Deus o protegia, suas bênçãos sobre ele, sobre sua família, sua orientação em meio às dificuldades, que era a luz que o guiava nas trevas, e a presença real de Deus na vida dele. Jó, portanto, havia sido um homem grandemente abençoado por Deus. Então, nesse primeiro subtópico, nós vimos aqui exatamente essa prosperidade material e espiritual, Jó relembrando de tudo isso. No subtópico 2, reconhecimento social. Jó também se lembra de sua antiga condição social, quando exercia a função de um respeitado juiz de sua cidade. Alguns vão dizer que de fato ele era um juiz, uma vez que ele sentava à porta da cidade, mas alguém pode também fazer a leitura que ele se comportava como um juiz, dado a confiança que o povo tinha. Como ele diz também que ele sentava como um rei. Mas aqui o comentarista que ele aborda exatamente dentro dessa perspectiva. Portanto, ele exercia a função de um respeitado juiz na sua cidade. Tanto os jovens como os velhos, nós já vimos, procuravam para serem orientados por Jó. Então tinha um conselho para todas as faixas etárias. Talvez isso explique a linguagem jurídica que aparece com frequência nos diálogos do livro de Jó. Então aqui, segundo o comentarista, a ideia do livro de Jó sempre apresentar algumas linguagens do âmbito jurídico, seja pelo fato de ele exercer essa função de juízo, no caso ali, na porta da cidade. Ele ajudava o desvalido, dava orientação de forma sábia e agia com justiça. Na sua busca pela justiça social, Jó protegia os pobres e punia aqueles que eram, no caso, opressores. Seu amor e defesa pela justiça eram-lhe como uma vestimenta de adorno, como nós vimos, ele se vestia da justiça. Ele dava apoio social aos menos favorecidos e era como se fosse os olhos do cego, nós também já vimos, até mesmo com os estrangeiros ele se preocupava, ele cuidava inclusive dos estrangeiros, aqueles que não tinham de dormir, ele colocava na sua casa. Tendo agido com justiça e equidade, nada mais natural que esperasse que seus dias terminassem em paz ao lado da sua esposa e filhos, como também nós já vimos. Ele esperava ter um outro fim, não aquele fim que aparentemente ele teria. O contrário disso não estava em sua agenda. Ter dias ruins, terminar sua vida sem saúde, sem honra e sem paz com Deus, isso não estava nos planos de Jó. E o terceiro subtópico é uma ponderação importante. Não há dúvida de que Jó, conforme a Bíblia mostra, era um modelo de justiça social. Todavia, devemos ter cuidado de não transportar para dentro do texto bíblico nenhuma teoria moderna de justiça social firmada em valores materialistas, contrárias, no caso, aos valores defendidos pelas Escrituras. Então, de fato, era um homem que defendia a justiça social, mas nem de longe se pode classificá-lo como uma espécie de um socialista aí dos tempos modernos. Isso seria forçar o texto, ir além do que está escrito e sobrepor, no caso, o pensamento bíblico e a política a um pensamento bíblico. Então, Jó, de fato, ele era um homem que ele clamava pela justiça social, ele era justo nas suas práticas, mas longe disso de querer defender uma justiça social no sentido da implantação de um governo socialista, por exemplo, dentro dos moldes, vamos dizer assim, de que alguns querem defender, querem transportar isso para o texto bíblico, para defender, vamos dizer assim, ideologias políticas. Em momento algum, nós podemos fazer esse tipo de leitura no livro de Jó.
Bem, aí o segundo tópico da lição Jó lamenta seu estado presente, como eu falei, só estou apresentando de maneira muito rápida aqui a lição. Jó lamenta seu estado presente. Primeiro subtópico, desprezo por parte do jovem e das classes menos favorecidas, como nós já vimos. Jovem, que eram, no caso de ascendência, de pessoas que não tinham nenhuma dignidade social, agora, que eram, inclusive, desprezados pela sociedade, agora esses jovens zombavam de Jó. Após lembrar com tristeza da sua antiga condição social próspera, Jó lamenta o ponto em que havia chegado a sua miséria. No Oriente Médio, os mais velhos eram objetos de grande estima, era uma questão cultural, o respeito pelos mais velhos. Por isso, quando gozava de sua prosperidade, ele era respeitado não apenas pelos mais velhos, mas também pelos mais jovens. Entretanto, Jó lembra que agora se riem de mim, esse jovem, e aqui é um fragmento aqui do texto do capítulo 30, verso 1, agora se riem de mim os de menos idade do que eu, e cujos pais eu teria desdenhado de pôr com os cães do meu rebanho. Esses jovens agora indignos estavam agora zombando dele. Tal era a situação em que Jó chegou. De homem respeitado, ele passou a ser visto como uma escória social. Jó, portanto, lamentava estar no fundo do poço. Essa era a situação desprezível na qual Jó se encontrava. O subtópico 2 é abatimento físico e emocional. O patriarca se sente um homem abandonado por Deus. Por isso ele lembra, por isso essa lembrança o lança numa profunda tristeza. Ao perceber que Deus o abandonou, ele cai numa profunda tristeza. E produz em sua vida um grande sofrimento, que além de físico, era também de natureza emocional. Como o salmista, Jó lamenta, no caso, aí as suas dores. Nas suas vestes, ele viu uma prova real do seu sofrimento. Nesse sentido, no verso 18, que nós lemos, aparece a palavra desfigurou, as vestes desfiguradas, ou manchada, pode ser. Alguns intérpretes acreditam que a palavra melhor traduzida no lugar de desfigurada, vestes manchada. Ou seja, as feridas abertas de Jó haviam manchado as suas vestes. Ele imagina que Deus está por trás de todo esse sofrimento. Então Jó agora com suas vestes manchadas pela salmoura, secreções que saíam daquelas feridas, ele agora se lamentava e ele imaginava que tudo aquilo que estava acontecendo, que Deus estava por trás de todo aquele sofrimento. Então ele imagina que Deus estava por trás desse sofrimento e que mesmo depois de clamar, o Altíssimo ainda o ignora. Estou clamando, mas Deus se mostra indiferente. O homem de Uz sente-se caçado como um animal selvagem, atormentado como por um furacão. Subtópico 3. Deus teria abandonado a Jó? Uma interrogação. Deus teria abandonado a Jó? O sofrimento emocional de Jó refletia a sua crença de que Deus teria abandonado, ou teria sido abandonado por Deus. Todavia, era também um reflexo de ter sido abandonado pelos homens. Ou seja, o abandono dos homens para Jó refletiu o abandono do próprio Deus. Se as pessoas abandonaram, se meus amigos se afastaram de mim, certamente Deus também me abandonou. Era um reflexo. O abandono que Jó percebia, no caso de Deus, ele via isso no reflexo do abandono dos homens. Junto a isso, ele observou que o seu clamor foi totalmente desconsiderado. Seus amigos não entenderam e Deus também não o respondia. Observou que o seu clamor foi totalmente desconsiderado. Doía saber que já havia ajudado muitas pessoas carentes e necessitadas de socorro, mas agora o seu clamor por socorro se totalmente ignorado. Em vez de ajudado, ele era repelido como uma escória social. Quantas pessoas não passam por esse sentimento? Aquilo que eu falei no início. Quantas pessoas às vezes não ajudou tantos outros? E na hora que mais precisou de ajuda, as pessoas viraram as costas. Me faz lembrar de um episódio, contar bem rapidinho, quando eu tinha um comércio de atacado aqui no Ceasa, aqui em Conquista, que trabalhava junto com um colega, e que havia um certo conhecido que no momento, dentro daquele contexto, ele tinha uns demais irmãos que compravam inclusive mercadoria na nossa mão,
e havia ali um jovem que ele se tornou usuário de droga. Ele usava droga, tinha parado, aí voltou a usar novamente. E quando ele estava não usuário de drogas, ele comprava mercadoria, no caso na nossa mão também. E ele teve uma recaída e ele voltou a usar drogas, e os irmãos dele aconselhavam que a gente não deveria vender para ele. E eu lembro que uma certa vez esse jovem, ele desacreditado, nenhum feirante, ninguém vendia nada para ele, não me procurou, pedindo ajuda se eu podia vender, confiar nele e vender a mercadoria. E eu vendi inclusive uma mercadoria cara que eu tinha, eu vendi boa parte dessa mercadoria para ele. Ele viajou para pegar a feira fora. O certo é que ele foi para essa viagem e a partir dessa mercadoria que ele vendeu, ele começou a investir. Esse jovem, de fato, ele conseguiu se erguer. Também, no caso, não sei como ele está hoje, isso já faz alguns anos, algumas décadas. O certo é que dentro daquele contexto, aquele jovem ele se reergueu, conseguiu comprar um carro, inclusive, já estava muito bem sucedido no comércio. E quando ele estava naquela situação de bem sucedido, foi exatamente uma época em que houve uma crise muito grande lá no comércio, que eu e meu colega, a maioria, no caso ali do Fernando, todo mundo se quebrou. Se quebrou, endividou, teve que sair da feira, inclusive eu saí, não consegui voltar mais, entendeu? E eu lembro que naquela situação que eu agora queria também trabalhar pegando feira, e eu precisava da ajuda de alguém para poder me levar junto, para poder, já que eu não conhecia assim, nunca tinha saído para trabalhar fora, precisava de ajuda de fato, e eu procurei esse jovem e simplesmente ele me ignorou. Ele inventou um monte de desculpa, e aí eu descobri que de fato ele tinha virado as costas para mim. Eu sei muito bem o que é ajudar alguém, e isso estou dando um exemplo, mas em muitos outros contextos, quantas vezes já ajudei ou fiz por alguém, inclusive no meio religioso, e quando de fato você precisa da ajuda, as pessoas virarem as costas. Mas isso tudo, eu confesso para você que está me acompanhando, estou dizendo isso para poder, quem sabe, ajudar você que está passando por situações semelhantes, seja no âmbito religioso, na vida secular, para mostrar que de fato isso acontece na vida, mas isso também nos leva a nos tornar pessoas especiais. Isso nos leva a amadurecer para ajudarmos outras pessoas. Jó ele se tornou um exemplo na Bíblia de prosperidade, de sofrimento e de superação. E a comunhão de Jó com Deus pós-sofrimento, ela foi melhorada. Jó se tornou bem melhor do que ele era antes. Eu digo que estou caminhando, aprendendo na vida espiritual, mas as decepções, as ingratidões que eu tenho sofrido na vida, isso tem me feito uma pessoa melhor. E tem me dado condição de ajudar outras pessoas. Então você que está passando por uma dificuldade qualquer, por uma incompreensão, aproveite esse momento para amadurecer, para crescer espiritualmente e saber que apesar de tudo, da aparente ausência de Deus, Deus está do seu lado. É uma das coisas que mais me trouxe conforto e segurança. É saber, a certeza de que em todos esses momentos, eu tinha certeza, como tem muito mais hoje, de que em momento algum Deus estava ausente. Apesar do silêncio de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, voltando aqui para fecharmos o comentário da lição, doía em Jó saber que havia ajudado muitas pessoas carentes e necessitadas de socorro. Mas que agora o seu clamor era totalmente ignorado. Aí vem essa reflexão. Hein? Em vez de ser ajudado, ele era repelido como uma escória social. Quantas pessoas não passam por esse sentimento? Quantas das vezes sentimento de injustiça não assola a nossa alma? Cheguemos-nos diante de Deus e entreguemos tudo no seu altar. Louvado seja o nome do Senhor. E aí o último tópico da lição nos apresenta o futuro em aberto de Jó. Jó tinha um futuro em aberto, ele não sabia. Antes ele imaginava como seria o seu fim, agora ele já não tinha mais certeza de nada, porque ele não havia muita esperança à sua frente, não havia muita perspectiva de uma vida melhor. Então, o futuro em aberto de Jó. Primeiro subtópico, Jó em defesa da sua ética sexual. Seus amigos silenciaram. Jó sabe
que nada está resolvido. Os amigos pararam de falar, nada foi resolvido, nada eles contribuíram para Jó. O futuro ainda está em aberto e se mostra incerto. Haverá alguma resposta? Ao querer mostrar sua inocência, Jó ainda sente a necessidade de se defender. A primeira defesa dele é em relação ao comportamento ético-sexual, dizendo que sempre se comportou com integridade em todas as esferas da sua vida. Nos versículos 1 a 4 do capítulo 31, ele mostra, por exemplo, que jamais permitiu o desvio de seu comportamento sexual, fazendo uma aliança com os próprios olhos para evitar a luxúria e a impureza quando olhasse para uma donzela, para uma virgem, mostrando esse seu comportamento ético, social, no sentido de não ter um desvio no comportamento sexual. Segundo o ensino do Novo Testamento, somos estimulados também a fazer um concerto com os nossos próprios olhos. A Bíblia diz que aquele que olhar para uma mulher com intenção impura no coração já cometeu adultério contra ela. Então, o próprio Novo Testamento nos ensina a fazer concerto com os nossos olhos, aquilo que Jó havia feito. Subtópico 2, Jó em defesa de sua ética social. Então, Jó aqui defende a sua pureza ética sexual, agora a sua ética social, enquanto membro de uma sociedade. Jó também fez uma defesa de sua ética social. Ele já havia mostrado que a justiça social marcou a sua forma de agir. Todavia, ele lembra que isso só foi possível porque procurou conduzir-se sempre por princípios de uma ética social. Por exemplo, ele sempre tratou o órfão e a viúva com humanidade. Os escravos, mesmo sendo suas propriedades, tinham liberdade para o procurar e apresentar suas queixas. O seu comportamento ético e social o habilitou a agir como tribuno dos desvalidos, ou seja, a defender os desvalidos. Lembremos-nos da verdadeira religião, como Tiago bem afirmou. Visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo, como está lá em Tiago, capítulo 1, verso de número 27. Eis os fundamentos da ética social. E o último subtópico, Jó busca a resposta de Deus. Agora Jó se dirige a Deus de forma exclamativa. Quem me dera que me ouvisse. Ele já havia feito uma viagem retrospectiva sobre o seu passado, agora ele faz uma análise sobre a situação presente, mas o seu olhar está no futuro. Ele quer se apresentar diante de Deus porque está consciente da sua inocência. Sua confiança é de um príncipe que se apresenta diante de um tribunal, que sabe que tem todo o povo como testemunha da sua conduta. Ele confia de que será inocentado, ele tem confiança de que será inocentado diante de Deus. Como podemos nos apresentar diante de Deus e justificar os nossos atos? Aí é uma pergunta. Pela graça divina, por meio de Jesus Cristo, o Filho de Deus, ele mesmo nos justifica. Que é interessante porque o que justificava Jó diante de Deus era exatamente a confiança que ele tinha no próprio Deus, não necessariamente nos seus próprios métodos. Ele sabia que Deus, no caso, acompanhava os seus passos, mas é interessante que naquele contexto ele também confiava na sua justiça. Mas aqui o questionamento da lição é como nós nos comparecemos diante de Deus. Nós não devemos comparecer diante de Deus confiado na nossa justiça, mas na justiça divina, ou seja, na justiça de Cristo. Porque o próprio Jó, quando ele de fato é confrontado com Deus, ele vai reconhecer que ele falava de coisa que ele não entendia, que ele se achava de fato, se comportava como se ele fosse justo, mas de fato ninguém é justo a não ser Deus. E Jó vai de fato reconhecer isso. Então a lição aqui nos lança esse questionamento: como podemos justificar os nossos atos diante de Deus? Só mesmo através do sacrifício de Cristo. Nós somos justificados pela graça divina por meio da fé no sacrifício de Cristo. E concluindo a lição, nós temos: nessa lição vimos que Jó se lembrou do seu passado abençoado e de como agiu com integridade e humanidade com o próximo. Nunca havia agido de forma injusta com ninguém, nem tampouco cometido pecados que o desonrassem moralmente. Ele lembra disso. Sua integridade estava intacta.
Assim, ele acredita que chegou o grande momento de se apresentar diante de Deus. Muito interessante isso aqui. Então agora ele fazia uma retrospectiva, via que sua integridade estava intacta, e assim havia chegado, ele acreditava que chegou o momento dele se apresentar diante de Deus e receber dele o veredito de que é um homem injustiçado e é inocente. Então Jó está confiante, porque de fato ele procurou ter uma vida diante de Deus, uma vida pautada pela justiça, uma vida pautada pelos princípios divinos. Então está aqui a lição, ela encerra aqui essa lição muito importante. Nós já temos aí 1h40, eu fiz o máximo para poder ser rápido, se é que era possível, mas tivemos que ir até aqui. Eu espero em Deus que você que está me ouvindo agora tenha certamente assistido o vídeo até o fim, certo? Mas que Deus nos abençoe grandemente, que o Senhor continue nos abençoando, que você possa permanecer com a sede de aprender da palavra de Deus. Nós já estamos aí caminhando para terminar a lição. Nós temos aí ainda mais 3 lições para poder encerrar aí esse trimestre. Na próxima semana nós teremos aí a lição de número 11. Eu espero que Deus continue nos abençoando, que esse ano possa se findar aí debaixo das bênçãos de Deus e que você seja o multiplicador desse trabalho. Compartilhe aí nossos vídeos, peça aos seus amigos, irmãos, crie aí algum mecanismo para que a gente possa ter um alcance maior do nosso trabalho. Nós estamos aí com cerca de 340 pessoas inscritas no nosso canal. Eu agradeço a Deus por essas pessoas. Nós poderíamos ter um número bem maior pela grandiosidade do trabalho, dessa preocupação que eu tenho de procurar trazer um ensinamento. Eu sei que são poucos que valorizam o ensinamento, mas se você conhece pessoas que gostam do ensinamento, que querem investir tempo na sua formação espiritual, convide essas pessoas para poder inscrever aí no nosso canal, para estarem aí fazendo comentário, divulgando o nosso vídeo, pois eu não tenho nenhuma intenção material, mesmo porque se meu interesse fosse um interesse financeiro, eu teria que mudar o próprio perfil do meu canal, fazendo vídeos bem pequenininhos, mais superficiais. Inclusive até os meus alunos da escola secular já pediram para eu fazer um canal para estar gravando aulas, alguma coisa assim mais lúdica, mas não é essa a minha intenção. Minha intenção aqui é o ensinamento da palavra de Deus. Se as pessoas, algum ou outro, valorizar o trabalho, amém. Eu não vou mudar a qualidade do meu canal, do meu trabalho, para poder simplesmente ter aí seguidores, para poder ganhar dinheiro, quando atingir mil inscritos e muitos likes, etc. Não é essa, não passa isso no meu coração. E se um dia eu tiver que fazer por isso, eu acho que é melhor eu encerrar por aqui, encerrar o canal, do que estar, porque não é um produto que eu estou vendendo. Isso aqui é um chamado que eu tenho, é a minha vocação, e eu faço isso com prazer, apesar dos muitos desafios e das dificuldades que às vezes você nem imagina que eu tenho para poder estar gravando os vídeos. Estou, por exemplo, agora, final de ano, envolto num monte de tarefas da escola, aí de um outro curso aí superior que eu estou fazendo. Estou muito atarefado, tendo que ler muita coisa para produzir textos, etc. Tanto é que ultimamente eu tenho gravado os vídeos já bastante atrasado, às vezes gravando o vídeo já na sexta-feira. Geralmente eu gosto de gravar no máximo até terça-feira, mas não tenho tido tempo para isso. Mas eu espero que você continue aí nos ajudando, apreciando o nosso trabalho, orando por nós, para que Deus continue nos dando graça e desejo de continuar fazendo, trabalhando na sua obra, que na verdade quem faz a obra é Deus. Nós não fazemos a obra de Deus, nós somos apenas instrumentos usados pelo próprio Deus. Que Deus nos abençoe, um grande abraço, que a paz de Cristo seja sobre a sua vida e da sua família, em nome de Jesus. Amém.